Ah, esse slider aqui por atalho, ó, eu querendo fazer um slider de 0 a 100 com duas casas decimais, eu digito qualquer número maior que 10, pode ser 10,01, ó. Ele me dá um slider que vai de 0 até 100 com duas casas decimais, que eu botei duas casas. Oi? Esse atalho é aqui, ó. Clica duas vezes em qualquer espaço livre da tela, e aí você pode digitar, por exemplo, move, ó. É, ele pegou outro negócio aqui que estava. Digitar aqui move, ó. Eu tenho o comando move aqui, posso pegar ele. Se eu digitar point, eu vai point, ele tá mostrando aqui o point para mim. Vai fazendo uma pesquisa nas coisas que eu tenho padrão de 0 a 100. Eu digitei só, eu digitei um número com duas casas decimais que fosse maior que 10. Quando eu digito menor que 10, nesse atalho aqui, ó, 2,00, ele fica de 0 a 10. Quando eu digito menor que 1,001, ele fica de 0 a menos 0. Esse aqui deu uma doideirinha. 001 ele ficou comum. Mas ponto 0,5, aqui vai ficar de 0 a 1. De 0 até ponto 10, né? Ele vai sempre em ordens de grandeza. Se era 1, botar 1,00. Ele vai me dar de 0 a 1 aqui. Sumiu o quê? Ah, o quê? Deixa eu ver aí. Clica aqui em cima dele. Eu entendi. Ele está com enable. Você desabilitou ele. Agora ele está habilitado de novo. É, tá, aqui eu tenho um plano. Eu vou gerar um diagrama de Voronoi em cima desse plano. E para isso eu vou aqui em vetor, ó, e eu tenho aqui um negócio de umas malhas, ó, umas malhas de pontos. Eu tenho minha malha hexagonal, radial, retangular, circular, e aqui eu tenho uns elementos que eles criam pontos aleatórios em cima de uma em 2D, em 3D, e esse aqui eu vou botar na geometria. Eu, eu vou colocar esse plano com a minha geometria, ó. E ele gerou alguns pontos. Ele gerou alguns pontos aleatoriamente em torno desse trecho daqui. Aqui eu tenho a contagem de pontos, ó, ele está gerando 100 pontos. E aqui eu tenho o seed do aleatório. Eu estou com 100 aqui, eu vou digitar aqui, sei lá, 200, ó, para ele me dar um slider inteiro. E agora eu vou ter 200 pontos, vou ter mais ou menos pontos aqui aparecendo aleatoriamente sobre essa superfície. Se eu quiser mudar as posições dele, é igual o exemplo é, da torre com movimentação, né? Esse daqui eu tenho, essa semente daqui eu posso botar também 200 e colocar aqui na semente. Ele vai manter o mesmo número de pontos, mas vai aleatoriamente trocar a posição desses pontos aqui. É em função desses pontos, certo? Então é esse bichinho daqui, ó, Cloud, Populate Geometry. É em função desses pontos aqui que eu marco para ele ficar certinho aqui no plano. Eu coloquei a geometria dele vindo aqui do plano, ó. Eu tô fazendo o slider, aí Você pegou. Oi? eu tô fazendo o slider, aí eu tô escrevendo, sei lá, 60. Aí ele não tá indo, tipo, um slider que vai até 60, ele tá Até indo. 100. É, Quando você põe um número só, ele faz assim. aí tem que botar de 0 até não sei o que lá. Se você botar 0 menor que 60, aí ele vai até 60. Quando você põe um número só, ele vai sempre ele faz sempre de 10 em 10, né? Tá. Se é maior que 10, ele vai até. Se é entre 0 e 1, ele vai até 1. Se é entre 0 e 10, ele vai até 10.
com quantas casas decimais você colocar. Para você definir o início e o fim, tem que usar o maior que e o menor que. Deixa eu ver aqui. Vitor, como é que pegou a malha hexagonal, tá? A malha hexagonal é um pouquinho diferente desse daqui. Pronto. E agora eu vou criar essa malha desse diagrama de Voronoi que a gente viu aqui, ó. Criar uma malhazinha dessa daqui para brincar em cima dela. Eu crio essa malha através desses pontos que estão aqui. E aqui na aba Mesh, ó, eu tenho aqui triangulação e eu tenho aqui um negócio chamado Voronoi. É o nome do russo que inventou esse negócio, que descobriu esse negócio. Gregory Voronoi é o nome do cara que inventou esse negócio daqui na matemática. Ó. Ele criou células. A lógica disso daqui é que esse ponto central, essa região daqui, é a região dos pontos que estão mais próximos do ponto central do que de qualquer outro. Cada célula dessa é um bichinho que é mais próximo do centro dele do que de qualquer outro. E aqui a gente consegue, se você muda aqui esse populate, ele põe mais ou menos pontos, ele vai aleatoriamente modificar essa malha da gente. Tá? Então é esse daqui, ó, Voronoi, eu só liguei os pontos, tá? Nesse bichinho daqui. E o que seria legal, e ele se estende aqui um tanto, ó. Ele tem um negócio aí que ele é maior do que o volume que a gente quer. Eu vou querer delimitar ele com a minha superfície. Tem essa superfície aqui delimitando. A gente faz isso com o boundary. Ó. Eu posso botar uma borda para esse diagrama e ele vai ficar preso naquela borda. Essa borda, se eu não me engano, ela tem que ser uma curva. Se eu jogar esse plano direto aqui, ele vai dar um erro. Vamos ver se ele vai dar. Não deu, ó. Não deu. Que legal. Então é só fazer isso. Aqui eu estou na versão 8. Se na versão 6 der algum problema, deu não, né? Tá tudo certo. Então vamos embora. Aqui ele pegou isso daqui e jogou nessa borda. Pronto. E aí eu tenho toda essa malha daqui e eu vou poder fazer alguma coisa com ela. Aqui o que estão saindo são células. São cada uma dessas células que eu tenho aqui, tá? O que é que eu quero fazer com ela em primeiro lugar? Eu vou querer trabalhar de maneira, primeiro, uniforme, tá? Sem usar um atrator. E fazer um furo no meio de cada um desses elementos. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou dar uma escala em cada célula dessa, baseada num ponto aqui dentro, tá? A princípio, eu poderia usar esse mesmo ponto daqui. Isso não fica muito legal nas bordas, porque aqui, ó, dentro desse limite, esse daqui é o polígono que está mais próximo dessa borda. E o centro dele está muito na ponta do limite. Né? Então, eu vou, em vez de usar esses pontos que eu tenho aqui, esses pontos que estão gerados, eu vou calcular o centroide de cada uma dessas formas aqui. Pegar um ponto e colocar bem no centro disso daqui, para quando eu der a escala, aplicar um fator de escala nesse objeto, ele ficar bem centralizado na minha malha. O que funciona bem para esse elemento é a escala. Eu poderia dar offset também. Mas o que acontece com o offset é o seguinte, para esse diagrama, né? Para triângulos ele funcionaria bem. Às vezes eu tenho retas que são muito pequenininhas, e se eu der um offset, dependendo do offset, isso aqui vai começar a sumir e vai dar uns erros esquisitos nessa história. Então o que vai funcionar é a escala. A escala eu vou achar na aba Transforms, Euclidean, se não me engano. Affine Scale, é esse aqui. Esse daqui, ó. Affine Scale. Agora, antes de dar essa escala, eu vou pegar uma área. Eu vou pegar o objeto que chama área.
Um componente que chama área, calcula a área dessas células, tá? Vou pegar aquele área, digitar ele aqui e vou lembrar onde é que ele fica mesmo. Aqui, ó. Metro quadrado, surface, análise, metros quadrados, ele está ali. Esse símbolo do metro quadrado é uma área. Então, eu pego cada célula dessa, ó, e ele vai calcular duas coisas para mim. Um é a área e outro é o centroide da área, que são esses pontos que estão aqui em verde, ó. Então, eu vou usar esses pontos como centro do meu fator de escala que eu vou aplicar aqui, certo? Então, eu vou pegar aqui minhas células, ó. São as células que eu quero fazer a escala. O ponto central vai ser o centro desse elemento aqui, ó. E ele já aplicou uma escala aqui automaticamente, ó. Eu já tenho um objeto aqui. E aqui eu tenho um fator que vai controlar essa escala. Um fator entre 0 e 1. 0 ele vai dar errado, mas 0 menor que 1. Duas casas decimais. E aí eu vou ter esse fator de escala aqui. Aqui ele deu erro porque está em 0, tá? Se eu aumentar aqui agora eu controlo a abertura desses objetos. Pronto. Eu botei entre 0 e 1 para eu controlar aqui. É o slider padrão. Você pode escrever aqui, começar a escrever. É slider, eu acho mesmo, né? Slider. Aqui o number slider, por padrão, ele está entre 0 e 1 mesmo. Aí pode pegar o slider padrão, ou esse daqui, ó, que está aqui. Aí coloquei aqui, a gente está controlando esse bichinho. Tá. O que eu quero fazer agora? Eu vou querer pegar esses elementos e fazer um furo aqui no meio, tá? Ou fazer um loft entre esses dois elementos de cá. Eu quero a célula antes, eu quero pegar cada célula dessa antes de eu aplicar a escala e pegar as mesmas células depois que eu aplicar a escala. Eu vou usar, para a gente ter um pouco mais de controle, ó, eu vou usar um negócio aqui chamado merge. É esse merge aqui, ó. Esse bichinho ele fica aqui. Insets, tree e merge, ele está aqui. Eu fui pelo atalho e digitei merge para chegar rapidinho nele. E aí eu vou colocar esse bicho de cá com essa geometria aqui que está saindo e colocar um painel para a gente ver o que é que está acontecendo. Oi? 2D, né? É porque quando a gente coloca, sempre que eu colocar mais uma coisa, ó, ele aparece um outro elemento para eu continuar preenchendo. Aí quando você colocar os dois, ele vai aparecer o terceiro. Ele tá aqui. Aqui, ele está me dando uma lista só. Mas eu quero uma lista de pares. Eu quero o primeiro de uma lista com o primeiro da outra. Eu quero pares de listas. E aí eu estou tratando, ter que tratar um pouquinho com árvores de dados. Né? Eu vou organizar esse negócio aqui de um jeito para ele me dar várias listas, várias pequenas listas em vez de uma grande lista só. Eu quero uma lista com o primeiro célula antes de mover, antes de escalar, com a primeira célula daqui, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira, né? Índice 0 com índice 0, índice 1 com índice 1. É isso que eu quero fazer. E aqui eu tenho um comando que chama graft, ó, que ele pode ser usado, ele pode ser feito aqui direto, ó. Eu chego aqui, eu vou ter um negócio chamado graft. Se eu fizer isso nos dois elementos, ele vai fazer o que eu quero aqui, ó. Ele juntou essas duas listas numa coisa só. Eu cliquei aqui no D, ó, e escolhi graft nos dois, que é a setinha para cima. O que é que o graft faz? Eu tenho o graft aqui, nesse elemento. Eu só cliquei em cada entrada e tem uma opção que é graft, tem um símbolo para
e ele vai fazer, antes de entrar, ele vai fazer um graph. Eu tenho um componente também isolado desse graph, tá? Eu tenho esse componente de forma isolada. Eu vou pegar esse componente só para explicar o que é que o Graft faz. Vocês só precisam acompanhar aqui comigo para a gente ver como é que ele faz. É esse daqui, um flatten tree, é o Graft Tree. É esse daqui, ó. Eu recebo uma árvore de dados, eu recebo um elemento daqui e vou botar dois painéis para a gente ver o que é que está acontecendo. Ó. Aqui eu tenho uma grande lista de pontos, né? Eu tenho uma lista só, vai até o final aqui, minha lista. Depois do Graft, ele cria o que ele chama de árvores de dados. Mas a gente pode entender, ó, que cada elemento desse objeto, ele passou a ser uma lista separada, ele é uma lista única, com um elemento só. Quando eu combino essas duas listas, ele vai me juntar essa lista daqui de um com a lista do outro, ele vai juntando esses objetos par a par por essas listas daqui. O que o Graft faz é isso, eu não vou usar o componente, eu botei ele aqui só para a gente entender o que é que ele faz, o que é que ele está fazendo aqui. Não vou usar ele, mas aqui a gente já tem o que a gente precisa para fazer esse painel furado. Eu preciso de um loft agora, né? Lembra do comando loft, que vai juntar duas curvas, as duas têm que ser fechadas ou as duas têm que ser abertas? Eu vou chamar ele aqui loft, ó, e vou botar minhas curvas aqui, tá? E ele já está fazendo aqui essa malha ficar furada, ó, porque ele está pegando essas duas curvas aqui, fazendo um loft, depois ele pega a segunda lista, ele roda de novo e faz as outras duas curvas fazer um loft, e aí ele vai fazendo para todos. Como o primeiro que entra é o primeiro que sai, né? A regra da fila. Tá, para a gente entender que funcionou, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Chegar nesse plano aqui original, ó, clicar aqui no meio dele e desabilitar o preview, ó. Eu não estou enxergando mais esse plano. Esse plano está aqui, só que eu não estou enxergando. Eu continuo podendo aumentar e diminuir ele. Tá funcionando. Oi? Tá funcionando. Oi? De fato não tá. Porque ele tá aqui, porque tá faltando um dado aqui embaixo, ó. Você tem que entrar com essa cell depois que você escalonou aqui, esse geometry. Sua saída você coloca ali no 2. Essa daqui, nesse data 2. Aí ele foi. E aqui eu tenho que usar aquele graph. Só vai aparecer na ponta abaixo, né? Agora ele emparelhou as duas listas. Cada lista virou uma série de listas separadas. Essa vai ser uma lista só. Quando eles foram merge, ele mesclou todo mundo aqui e eles entraram para a par do loft. Então, isso daqui vai ser legal para a gente rever nosso formato, que é isso aqui, ó. Clica aqui no meio e desabilita o preview, ó. Preview on, preview off está aqui. E eu tô com essa malha de cá já bem, como é esquisita, né? Estranho. Esquisito não, estranho. Tá. Se ficar muito pesado para mexer, a gente diminui o número de pontos aqui desse count aqui, ó. Vou diminuir o número de pontos, para enquanto a gente editando, isso aqui não ficar tão pesado. Botar menos de 100 pontos aqui para não pesar a minha máquina, tá? E ele está fazendo essas células aqui. Isso aqui é um painel, ele já está estranho talvez, não sei se está estranho o suficiente para vocês, mas aqui a gente não começou a brincar com o attractor. O attractor é quando a gente vai usar uma outra geometria para determinar alguma coisa dessa geometria daqui. Isso é feito por distância. Os principais atratores são os baseados em ponto ou os baseados em curvas. Vamos brincar aqui vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com uma curva. Então, eu vou pegar aqui
A gente pode fazer com ponto, pode fazer com curva, e tem muita opção que a gente consegue fazer com esses bichinhos. Então, vou desenhar uma curva qualquer, no meu exemplo de cá. Chegar aqui, vou desenhar uma curva e vou selecionar ela num elemento curva aqui do bichinho, Quando eu ver uma curva em cima dele, em cima dele. uma curva normal, né? É, comando curve aqui. Ela está aqui em cima dele. É, os principais truques do atrator é como você... Bom, a gente vai medir distâncias, tá? A gente vai medir... Eu tenho aqui um centroide. Oxe, cara, você não caiu. Eu acertei 3 vezes. Como é mesmo, gente, que eu faço pra finalizar minha curva? Eu vi você. Oi? Você aperta aí. O botão direito do mouse é o melhor. Melhor opção. Tá, vamos ver aqui o que é que eu vou fazer. Bom, ó, Qual que é o nome desse aí? o que eu quero fazer agora é calcular para cada um desses pontos qual é a distância entre eles e essa curva. Então, para cada um desses pontos eu vou usar esse objeto aqui, esse Curve Closest Points. Ó, ele está aqui, ó, Curve, e está ali em cima em análise, aquele primeiro daqui. Esse bichinho daqui, ele vai... eu vou ter um ponto. Em relação a essa curva daqui, eu vou ter o ponto mais próximo desse ponto nessa curva. Eu vou ter um parâmetro na curva, o quanto ele está nessa curva, e eu vou ter uma distância calculada. Então, se eu pegar meus centroides aqui, ó, jogar para cá e jogar essa curva, ele está me dando aqui uma série de pontos que são mais próximos nessa curva em relação aos outros elementos que eu tenho aqui desenhados. Ele está me dando ponto e está me dando uma série de distâncias, ó, aqui. Eu peguei ele aqui do centroide para essa curva que a gente desenhou. O truque do Attractor é isso, é usar essas distâncias para manipular meus objetos. Eu tenho uma série de distâncias aqui e eu posso usar elas para fazer, por exemplo, extrusão. Fazer uma extrusão baseado nessas distâncias que eu tenho aqui, tá? Se eu jogar isso aqui para extrusão, vai ficar muito esquisito ainda. Tem uns truques para a gente fazer antes desse negócio funcionar. Mas a base é essa daqui. Eu tenho uma curva e toda vez que eu mexer essa curva, eu vou ter alterações nesses valores daqui. Toda vez que eu alterar essa curva, ou mudar a curva completamente, eu vou ter uma alteração nesses valores. E eu quero usar esses valores para desenhar alguma coisa. Tá? Atendendo a pedido, vamos. Bom. E aqui ele está com números muito abstratos, muito elevados, talvez. Eu esteja com uma distância que não seja exatamente a distância que eu quero usar para o que eu vou fazer. Então, vamos ver como é que a gente faz isso daqui. O truque básico agora, para eu tratar esses números e conseguir transformar eles no que eu quiser, é trabalhar com domínios, com remapeamento desses números, digamos assim. E com a ideia de domínios que está ali nessa aba de matemática, tá? Então vamos lá. Math, Domain. Essa aba daqui que eu vou usar para construir domínio, para remap numbers, eu vou usar, construct domain. Mas o primeiro que eu vou usar é o bounds, ó. Eu vou pegar isso daqui, ó, e vou colocar ele para cá.
E ele vai me dar uma outra informação sobre essa distância, que é o mínimo e o máximo. Ó. Essa distância ela está indo de 0,03 até 18 ponto alguma coisa, 75. 0,036, 146 foi o número que ele pegou que tem a menor distância em relação àquela curva. E o número que tem a maior distância é 18,759 não sei o quê. Vou botar um number slider aqui, só para a gente ver ele mudando, ó. Trazer ele para cá, ó. Só para a gente ver esse númerozinho mudando, ó. Quando eu mexer na minha curva... só para acompanhar aqui mesmo. Só para dar uma olhada para a gente ficar claro o que é que esse painel tá... Ó, eu vou pegar um ponto qualquer aqui, ó. Mexer, ele alterou alguma coisa, ó. Foi para 2... Eu mudei ali, ele calculou essas distâncias novas e esse bound mudou. Essa frequência mudou. O que eu quero aqui é ter controle. Pegar esses números no mínimo máximo e transformar eles para uma outra... Essa saída, ele é o que ele chama de um domínio, tá? Então ele vai ter um intervalo numérico entre esse mínimo e esse máximo. Isso daqui é um domíniozinho. E eu consigo mapear fazer um que ele chama de remap. Que eu vou dizer, o menor valor, em vez de ser 2,8 ou 0,28, ele vai ser 0. Ou ele vai ser 0,01. E o maior, em vez de ser 18, vai ser 2, por exemplo. Eu consigo controlar o mapeamento desses números. E é aqui no mesmo lugar que a gente vai achar, ó, aqui em Domain, eu tenho um negócio que chama Remap. Remap Numbers. E ele recebe valores, origem e alvo. Valores são as distâncias que a gente vai querer, tá? É uma sequência de valores qualquer. Aqui, ó, valores ele vai receber. Os valores, eles são números mesmo, tá? Ele vai receber números com casas decimais. Ele recebeu todos os valores. Eu vou dizer, transforme, faça uma conta aqui para fazer uma proporção entre esse valor que vai de 0,28 aqui como menor até esse outro valor de K. E eu tenho que colocar um domínio na origem, que é esse domínio daqui, ó. Esse mesmo que saiu do bounds, que eu mostrei aqui nesse painel, ó. Esse bichinho daqui, ele vai ser meu valor de origem, tá? E ele tem duas saídas. E por padrão, esse domínio aqui é entre 0 e 1. O que é que ele está fazendo aqui para mim? Quando ele achou aquele valor menor, todos os valores vão estar... eles vão ser... Eu vou ter pelo menos uma distância com esse valor, tá? Provavelmente só uma distância com esse valor. Seria uma coincidência muito grande achar o mesmo número com 6K decimais por 2. E vou ter só uma distância com esse aqui, que é o máximo que essa lista de valores vai. Certo? O que eu estou dizendo para ele aqui é o seguinte, ó. Eu estou colocando um sócio e o meu target por padrão está indo de 0 a 1. Então, mapeamento, ó, quando eu pegar o meu mapeamento aqui, esses meus valores foram transformados nessa regra. Quando eu achar esse valor aqui que é o menor, ele vai estar 0. Quando eu achar esse valor aqui que é o maior, ele vai estar em 1. Tá? Ele vai estar no 1, vai estar no máximo. E todos os valores intermediários, eles estão aproximados dentro dessa... Eles foram colocados dentro de uma proporção. Entre 0 e 1, né? Se um aqui está como 0, o outro está como 1, qual é esse valor? Esse meu valor que está aqui intermediário, sei lá, esse daqui, ó, esse primeiro, que ele está 1.025999, que fração ele está? Se um passar esse daqui, proporcionalmente, para onde é que ele vai? Né? Para onde é que esse valor vai ali, nessa faixa entre 0 e 1. Tá? Esse é o remapeamento. Deu para entender qual é a lógica do remapeamento? É uma proporção linear, né? Nessa faixa que está aqui, como é que você transforma esse valor para ele ficar entre 0 e 1?
É, é a proporção, né? Eu tenho uma reta que vai desse valor aqui até esse. Qual é a proporção daquele número dentro dessa reta? Ele está no 0, está no 1, está no. Ele andou 5% da reta, 5,32% da reta. É isso que ele vai fazer, é essa proporção que ele vai fazer. Tá? É essa relação. Né? É, então ele aqui está mapeado. Está mapeado entre 0 e 1. Mas aqui eu controlo também como é que eu quero mapear ele. Talvez 0 não seja uma boa. Dar uma escala de 0 para isso que eu estou querendo. Talvez funcione. Mas esses elementos aqui mapeados, se a gente quiser testar, ó, eu coloco, substituo ele aqui nesse scale. Ó. E agora eu já tenho, ó, 0 e 1 talvez não sejam uma boa. A gente dá uma controlada melhor nesse objeto daqui. Ó. Os que estão muito próximos da curva, eles estão perto de 0. Ele está bem pequenininho. Os que estão muito longe da curva estão ficando muito grandes aqui. Teve uns que deram uns erros aqui, né? Aqui no meio por algum motivo. Esse daqui provavelmente é o maior, que está sem nada. Mas a gente dá uma olhada no que é que está acontecendo. Ele deu um erro aqui que foi exatamente, ó. Cannot scale with zero factor. Ele deu um erro aqui. Quando passou o zero para lá, ele tentou dar uma escala de zero. O objeto teria que virar um ponto. E geralmente isso não funciona nos sistemas CAD, tá? Então, dar uma escala de zero para o objeto virar um ponto. É um negócio que não dá certo. Bom, a gente vai tratar isso já, mas a lógica é essa, ó. Eu mudo a posição da minha curva, eu mudo o desenho da minha malha, tá? Tá dando uns erros aí em algum lugar, tá indo para zero o negócio. Eu não quero que ele vá para zero. Ok. Se eu estou usando ele como escala, eu quero que ele fique entre zero, um pouco maior que zero e um pouco menor do que um, porque senão ele não vai ter espessura. Como é que eu vou fazer isso aqui? Construindo um domínio. Ele tem com um domínio padrão aqui entre zero e 1, tá? É, eu vou construir um outro domínio e eu vou dizer que ele vai estar de 0,02 até 0,95, sei lá. Eu vou conseguir determinar essas medidas daí. Desse, do map, do remap. Ele chama remap, tá? Essas coisas que a gente vai usar para trabalhar eles estão aqui. Eu usei o bounds aqui, ó. Eu usei o remap numbers e eu vou usar agora o construct domain para construir um domínio e ter o controle que ele não vai ficar entre 0 e 1. Ele vai ficar um pouquinho maior que 0 e um pouquinho menor que 1 para esse caso daqui. Então eu vou construir um domínio aqui, ó. Colocar ele vai receber um valor aqui. Vai ser um slide entre 0 e 1. Tá? Na verdade, dois sliders desses. Eu posso já copiar esse aqui, colocar ele K e K. Aqui ele deu um erro total, que está todo mundo com 0. Esse aqui eu vou botar 0,2. E esse aqui eu vou mandar ele. Tá grande, hein? Esse aqui tá muito pequeno, ó. Vou aumentar aqui esse meu mínimo. E vou aumentar esse aqui, esse meu máximo, ó. A base do atrator é essa de cá. Um ponto só, como assim? Ah, um atrator de ponto, né? Tem atrator de curva e de ponto. Na verdade, em vez de calcular essa distância, eu trocaria esse componente daqui para fazer. Vamos fazer um atrator de ponto. Tem vários truques com atrator que a gente pode fazer, tá? Só voltando uma parte rapidinho. Tá. Como foi que você fez para ligar a curva com a malha? A curva com a malha. São passos aqui. Na verdade, eu calculei. Não, Ah. eu fiz, tipo, todo. Eu só não fiz essa parte que fez esse negócio ficar meio torto na malha, entendeu? Porque eles ficaram De tamanho diferente, tá? É isso, ó. Eu calculo uma distância entre minha curva e o centroide de cada ponto. Ele me dá aqui uma sequência de distâncias.
eu vou usar eu vou tratar essas distâncias aqui com o remap e com essas coisas e vou jogar ele no fator de escala aqui desse objeto. Eu estava com um slider aqui antes, ó. Esse slider ele controla minha escala igual para todos, tá? E aí eu vou trocar por esse mapped aqui, ó. Depois que eu fiz esse mapeamento. Eu estou mapeando a distância desses elementos, ó. Eu achei o mínimo e o máximo desse elemento aqui como domínio. Isso aqui vai ser minha origem. E esse aqui vai ser meu destino final. Ele vai ficar números. Esses números aqui, ó, esses valores aqui qualquer dessa curva, eles vão ser mapeados entre. Ele está aqui com ponto 25 até ponto 82. Ele está mapeando esses valores assim para mim. Está botando numa reta e fazendo essa proporção linear. O que vai o menor valor vai passar a ser esse, o maior valor vai passar a ser esse, e os outros valores vão estar na proporção, no intermediário ali, nessa proporção que eles ficaram entre uma coisa e outra. Quando eu ligo esse valor mapeado aqui, para cá, ele vai pegar essas distâncias e vai fazer essa distância em relação a essa curva. Se eu quero usar um ponto como atrator, eu vou mudar esse bichinho, esses dois aqui, ó. Eu vou substituir esses dois por uma outra coisa. Vamos, a gente pode fazer, como é, bom, eu queria falar ainda da variação, mas um pouquinho hoje, e também detalhar umas coisas. Mas é basicamente, ó, eu posso pegar um ponto, resumidamente, e aqui eu tenho um outro que chama, negócio chamado, eu tenho closest point aqui, né? Eu não quero closest points no plural, eu quero closest point. Eu vou receber esse ponto aqui, deixa eu lembrar dele aqui um pouquinho. To search from. E aqui eu vou ter uma nuvem de pontos, ele vai me dar nessa nuvem aqui, qual é o ponto mais próximo dele, tá? Eu vou botar esse objeto aqui, nesse ponto de cá, e vou botar os meus centroides aqui. Tá? E aqui eu tenho que ajustar um ponto, tá? Vou set one point, botar um ponto aqui de qualquer jeito. Tá? Ele está me dando, é a mesma ideia, ó. Eu tenho uma distância, para cada ponto desse daqui, ele mediu uma distância. Qual foi o ponto que você selecionou? Cliquei em qualquer lugar da tela por enquanto, tá? Aqui com Attractors não é. Geralmente a gente desenha o ponto mesmo e seleciona o ponto para fazer. E ele está me dando uma distância aqui dessa maneira, ó. Ele está pegando. Eu botei o meu Attractor na parte do Cloud e botei o meu ponto ali. Ele está me dando uma lista, ó, de distâncias igualzinha a essa lista de cá. Só que eles vão agir com esse ponto. Se você trata isso daqui, ele vai. E aqui você consegue até colocar mais de um ponto. E ele vai pegar o ponto mais próximo de cada célula. Geralmente a gente não faz assim. Isso daqui a gente faz. Bom, geralmente você pode fazer assim também, né? Pega esse ponto aqui e vai mexendo nele por aqui, tá? Ele não está ligado no atrator, mas basicamente é isso. Se eu trocar esses dois caminhos aqui por esse ponto, ó, esse ponto vai começar a mandar no meu atrator agora. Não, nada disso aqui. É distância que eu quero. Aqui é a distância, maior, menor. E aqui é a distância também para ele remapear a minha distância. Agora ele está tudo em relação a esse ponto de cá, ó. Ele vai ficar escalonando ou não em relação a esse meu ponto de cá, tá? Agora é o ponto que manda nessa transformação. São os dois tipos, os attractors, os dois tipos são esses, mais básicos. Tem um negócio que a gente chama de field attractor, tal, tem alguns outros elementos mais complicados. Mas ou ele vai ser em pontos ou em curva. Em pontos você pode ter vários pontos aqui, ó. Eu desenharia os pontos, tá? Pós, e desenharia pontos aqui. Depois eu selecionava aqui set multiple points, ó, e pegava, set multiple points, perdão. Aqui no tipo é ponto, eu vou ter que botar o ponto aqui como ponto. Pego todos esses pontos e seleciono.
Agora eu tenho vários pontos aqui que eu posso. Cadê meus pontos? Seleciona todos os pontos. Aí eu vou mexer com esses pontos e o desenho é um resultado dessa iteração aqui. É, é muito usado em arquitetura contemporânea, de forma livre. É uma forma de compor que você consegue testar muito mais soluções e você tem algum controle sobre a forma e tem um elemento aleatório. A gente podia fazer um attractor, por exemplo, que essa escala fosse controlada por uma curva e a extrusão, você dá a extrusão maior e menor, fosse controlado por pontos ou o contrário. A gente pode fazer muitas, ou os dois por pontos, um conjunto de pontos, outro conjunto de pontos. A gente pode mexer nessas coisas para elas darem, para elas funcionarem bem em conjunto, né? Dá uma olhada no YouTube, assim, Grasshopper Attractor, que vai aparecer um bocado de coisa legal. E a base é essa. Como funciona o chat GPT? Isso aqui eu não quero, não. Eu pesquisei, foi esse aqui, ó. Grasshopper Attractors. Ele terminou de passar o vídeo. E tem um cara. Oi? Posso. Eu vou parar aqui